Lição 6. Poderes da Igreja na ordem social estabelecida por Deus. 38. Quais são as vontades de Cristo, Rei das sociedades, em relação com a Igreja? A sua vontade versa sobre um duplo objeto. Primeiro, já dissemos, a Igreja deve a Deus e a Jesus Cristo a submissão mais completa. Não lhe é facultado de acrescentar uma verdade às que Jesus Cristo ensinou. Igualmente, não lhe é permitido retirar uma. Ela depende de Deus até nas menores miudezas de uma dependência absoluta. Em seguida, por vontade de Jesus Cristo, ela está encarregada de uma missão para cumprir. É em virtude da sua autoridade sobre todas as autoridades que Jesus Cristo lhe confia esta missão. Aquela comporta necessariamente uma participação na sua autoridade sobre todas as autoridades. 39. Pode explicar um pouco esta missão da Igreja? Eis a situação criada por Jesus Cristo à sua Igreja. Ele disse à Igreja: Ide, pois, ensinai todas as gentes. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Estas palavras esclarecem as intenções de Jesus Cristo. O Divino Mestre quer que a sua Igreja seja no mundo o instrumento da salvação das almas. Ele quer isso a tal ponto que confiou apenas à Igreja, unicamente, com a exclusão de todos os outros organismos, o cuidado de conduzir as almas à felicidade eterna. Ele quer certamente que a sua Igreja desempenhe no mundo, pela salvação do mundo, o papel de um organismo necessário. 40. Nestas condições, a Igreja seria tão necessária como Cristo mesmo? Ora, isso não é admissível? É perfeitamente admissível que a Igreja seja tão necessária como Cristo, se Cristo quer que as coisas sejam assim. Ora, Jesus Cristo impõe à sua Igreja ensinar os povos a administrar os sacramentos. Para dizer melhor, Jesus Cristo impõe que, pelo intermédio da Igreja, Ele mesmo constitua para todo homem e para toda a sociedade caminho, verdade e vida. Na sua vida inteira, o homem tem como rei Jesus Cristo. Tem como ordem explícita e formal obedecer à Igreja, já que ela fala em nome de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Ora, Jesus Cristo oferece-se como tal, não só ao indivíduo, mas também a toda a sociedade. É necessário que toda a sociedade obedeça à Igreja como ao Cristo mesmo, de quem a Igreja tira sua missão de interpretar os pensamentos e vontades, tanto na ordem social como na ordem individual. 41. Mas nessas condições, cabe à Igreja o título de rainha e ao Papa o título de rei. Incontestavelmente, a Igreja não possui nem por cima dela, nem ao lado de ninguém, ninguém que possa esclarecer, ensinar e reger, senão Deus, o Espírito de Deus e Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é verdadeiramente Rei, porque exerce uma autoridade sobre os indivíduos, sobre as sociedades e sobre toda autoridade, da mesma maneira a Santa Igreja é rainha, porque ela deve ensinar aos homens dotados de autoridade os seus deveres. Ela rege verdadeiramente, logo é rainha. Pelo mesmo título e pelas mesmas razões, o Papa é verdadeiramente rei. 42. Quais são as consequências imediatas dessas verdades? A primeira de todas as consequências é que Jesus Cristo e a sua Igreja têm a obrigação de intervir em toda a ordem social. Em toda obrigação social, seja como for, eles têm como missão divinamente imposta de esclarecer os povos e as sociedades sobre os seus deveres. É o que ensina a Santa Sé, São Pio X, em uma carta dirigida por ele ao arcebispo de Touros. No meio das perturbações atuais, importa recordar aos homens que a Igreja é, por instituição divina, a única arca da salvação para a humanidade.
estabelecida pelo Filho de Deus sobre Pedro e os seus sucessores, ela não é só a guardiã das verdades reveladas, mas também a salvaguarda necessária da lei natural. Assim, é mais oportuno do que nunca ensinar como fazeis, Monsenhor, que a verdade libertadora para os indivíduos, bem como para as sociedades, é a verdade sobrenatural em toda a sua amplitude e na sua pureza, sem atenuação nem diminuição e sem compromisso. Numa palavra, que nosso Senhor Jesus Cristo a trouxe ao mundo, tal como ele confiou a guarda e o ensino dela a Pedro e a sua Igreja. Carta de 16 de março de 1907. A segunda consequência, conforme em tudo a primeira, é que Jesus Cristo e a Igreja são para a ordem social uma necessidade. Se não fosse necessário, Deus não as teria imposto ao mundo como meio de salvação. Tem-se para com os povos uma missão obrigatória e os povos têm uma obrigação recíproca de recorrer a elas. 43. Mas então, a Igreja tem uma missão para cumprir, não só para com as almas, mas também para com as sociedades. Não seria isso um abuso? Sim, a Igreja e o Papa devem desempenhar um papel divinamente imposto, não só para as almas, não só para com as almas, mas também para com as sociedades. Primeiro, unicamente à Igreja foi confiada na terra o depósito, não só das verdades reveladas, mas também das verdades morais da ordem natural. Sem a existência e a prática desta lei moral, nenhuma sociedade pode subsistir. Portanto, a Igreja compete ensinar as verdades primordiais que unicamente podem salvar o mundo e cada país em particular. A Igreja, e unicamente a Igreja, compete interpretar com autoridade as leis de justiça natural que devem presidir as relações dos povos entre eles. Tudo está planejado para que seja assim. A Igreja deve conduzir os povos ao seu último fim. Estes apenas vivem neste mundo no estado de sociedade. A Igreja, portanto, compete conduzi-los ao seu destino, pela sociedade em que Deus quer que eles vivam. É a verdade primordial do último fim intencionado por Deus e que deve também ser intencionado pelos homens, que esclarece todas estas grandes questões. Não é para admirar que o desprezo desta verdade acarrete no seu sulco os castigos divinos. Não é castigo real a impotência em que os governos sucessivos se convulsionam para promover a paz nas nações? Deus, a Igreja e o Papa estão postos de lado e querem fazer as coisas sem eles. A consequência deste esquecimento criminoso é fatal. Queremos operar sem Deus. Deus permite operar sem Ele. Nada de bom então se faz. 44. Nestas condições, seria necessário, portanto, apesar de tudo, inculcar nos homens a dependência de toda a sociedade em relação com Deus, seu Cristo, e a missão da Igreja? Sem dúvida. Nestas condições se deveria inculcar aos homens, custe o que custar, a dependência de toda a sociedade com respeito a Deus, de seu Cristo e da missão da Igreja. É algo certíssimo que o mal que provém do silêncio dos que têm por missão ensinar é o maior e mais pernicioso dos males. Jesus Cristo disse de modo terminante para circunstâncias como estas: para estabelecer sua verdade no mundo, se for necessário passar por sofrimentos e perseguição, deve passar-se. Mais vale o martírio que o sacrifício e a renúncia das verdades necessárias à salvação. Lição 7. Erro fundamental que reina hoje. 45. Qual é, acerca das matérias que acabamos de tratar, o erro mais pernicioso e mais nefasto? Incontestavelmente, o erro mais pernicioso e mais irredutível é aquele que diz: não há e não pode haver, nem para os indivíduos, nem para as sociedades, verdades impostas, isso é, objetivamente existentes. Portanto, de direito e de fato, não há e não pode haver nem verdade nem erro.
A consequência estritamente lógica e que não há nenhum bem, nem mal, nem direito, nem justiça, dar-se-iam todos os direitos, tanto ao erro como à verdade, ao bem e ao mal. 46. O que significa dar direitos ao erro? É bastante fácil explicar este ponto. Todos os organismos sociais oficiais e particularmente as constituições dos povos adotaram como fundamento prático a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa de 1789. Os direitos humanos são absolutos. O homem é o mestre. Tudo, mesmo a verdade, depende dele e é feita para ele. 47. Que significado tem a Declaração dos Direitos do Homem se a considera desde o ponto de vista da sociedade moderna? É extremamente simples. Outrora, Deus era o centro, o princípio e o fim de tudo na organização social e no indivíduo. Na base das constituições dos povos encontrava-se Deus, Jesus Cristo, a missão da Igreja, segundo as exigências dos direitos divinos. De repente, suprimiram os direitos de Deus. Desta maneira, em todo o lado onde Deus era o mestre e reinava como tal, foi substituído pelo homem, cujos pensamentos e vontades tomam o lugar do pensamento de Deus, da verdade divina, das vontades e da lei divina. 48. Sob qual forma estas teorias estão apresentadas ao público? Este estado de coisas está consagrado pela teoria das grandes liberdades modernas que servem de base às constituições de todos os países. Há a liberdade de consciência, de ensino, de imprensa, de associação e de culto. Estas liberdades são moderadas pela lei. A lei é a expressão da vontade geral. 49. Qual é o sentido preciso destas liberdades? Não significam que o homem deve gozar de uma inteira liberdade para ensinar e praticar o bem? É um sentido em que poderiam ser entendidas. Infelizmente, não é este o sentido que corresponde à realidade dos fatos. O liberalismo moderno compreendeu e aplicou de maneira completamente diferente estas grandes liberdades. Estas consistem em que cada um é livre, em direito, de viver como ele quiser e de ensinar o que quer, de escrever e de publicar segundo os seus caprichos, de associar-se para um propósito bom ou mau. Cada um, afinal, é livre de prestar um culto a quem quiser, a Deus, a Jesus Cristo, a Maomé ou até a Satanás, se isso lhe agradar. 50. Qual é o vínculo que há entre estas teorias das liberdades modernas e o erro fundamental que assinalais há pouco? Estes vínculos estão bem indicados. Para as sociedades e nações coetâneas, e para o homem formado segundo os princípios de 1789, já não existe verdade objetiva. Existe apenas o homem, isto é, o pensamento e a vontade do homem. Cada um tem o direito estrito de conceber e ter os pensamentos que quer e de considerá-los como diretivas da sua vida. É a prova manifesta que o homem existe unicamente para o homem, enquanto realidade que importa tomar a sério. O seu próprio pensamento conhecido e forjado por ele mesmo. Fora dele, a verdade não existe. Consequentemente, resulta dessa doutrina que cada um tem o direito estrito de ensinar o que quer que seja, por palavra e por escrito. Sempre pela mesma razão, a lei mesma que dirige um país vale não na medida em que constitui a expressão da verdade e da vontade divina, mas sim a expressão da vontade geral, conhecida pela eleição e pelo voto. Em poucas palavras, o direito moderno não conhece nem professa verdade nenhuma. Inclina-se unicamente diante do pensamento humano. 51. Atribuís, portanto, à Declaração dos Direitos do Homem uma influência preponderante sobre a mentalidade moderna e sobre os erros vigentes? Sem dúvida.
Se em virtude de um direito o homem pode pensar o que quer, pode igualmente, em virtude do mesmo direito. E isso é particularmente grave, intencionar o que ele quiser e agir como desejar. Para ele não existe senão os direitos do homem deificado, independentemente de toda autoridade, de toda a verdade. Esta doutrina autoriza todos os erros em toda a ordem de coisas. Na filosofia, na teologia, na política, nas matérias econômicas e sociais, os caprichos e fantasias humanas devem predominar e servir de guia. Mas o que dá a esta doutrina a sua importância e a sua excepcional gravidade é que todos os direitos de que se reclama a Declaração de 1789 são devidos ao homem em sentido estrito, oficialmente reconhecidos e professados. Todo o pensamento, toda a palavra, toda a ação que se fundamentem nestes direitos são necessariamente legítimos. 52. Mas a Declaração dos Direitos do Homem não traça um limite ao descomedimento da ação humana. De fato, consoante os princípios de 1789, os direitos do homem estão limitados pelos direitos do seu semelhante. Assim, o meu direito de me apoderar do bem do próximo é vedado pelo direito do meu semelhante à propriedade. Meu direito de matar é vedado pelo direito do meu semelhante de viver. Todos estes limites obtêm a sua consagração e o seu valor na lei. Mas quem não se apercebe que são ilógicos? Se por princípio os meus direitos são absolutos, ninguém pode impor um limite, seja qual for. Apesar de todas essas restrições que coloca a lei, prevalecerá contra a lei o dogma fundamental da liberdade sem freio e os direitos sem restrições do homem. Quem não se apercebe da licença concedida a todo o ensinamento e a toda a doutrina? Por detrás dos direitos humanos, os erros mais perniciosos e mais monstruosos podem introduzir-se em todos os organismos sociais e de direito, reclamar a proteção das autoridades que têm a missão de proteger não a verdade, mas o pensamento do homem. 53. Ides deste modo contra todas as ideias correntes e minais pela raiz o direito moderno. Efetivamente, atacamos todos os princípios ditos modernos. 54. Não poderíeis dar-me uma noção exata do direito moderno? Responderei pela noção que dá o Papa Leão XIII na sua esplêndida encíclica Immortale Dei. Todos os homens, já que são da mesma raça e da mesma natureza, são semelhantes e ipso facto, iguais em si na prática da vida. Cada um depende tão bem só de si, que de modo algum está sujeito à autoridade de outrem. Pode com toda liberdade pensar sobre qualquer coisa o que quiser, fazer o que lhe aprouver. Ninguém tem o direito de mandar aos outros. Numa sociedade fundada sobre estes princípios, a autoridade pública é apenas a vontade do povo, o qual, só de si mesmo dependendo, é também o único a mandar a si. Escolhe os seus mandatários, mas de tal sorte que lhes delega menos o direito do que a função do poder, para exercê-la em seu nome. A soberania de Deus é passada em silêncio exatamente como se Deus não existisse, ou não se ocupasse em nada com a sociedade do gênero humano. Ou então, como se os homens, quer em particular, quer em sociedade, não devessem nada a Deus, ou como se pudesse imaginar-se um poder qualquer, cuja causa, força, autoridade, não resiste inteira no próprio Deus. Destarte, como se vê, o Estado não é outra coisa a mais, senão a multidão soberana e que se governa por si mesma, e desde que o povo é considerado a fonte de todo o direito e de todo o poder, segue-se que o Estado não se julga submetido a nenhuma obrigação para com Deus, não professa oficialmente nenhuma religião, não é obrigatório a perquirir qual é a única verdadeira religião entre todas, nem a preferir uma a outra, nem a favorecer uma principalmente. Mas a todas deve atribuir a igualdade em direito, com este fim apenas, de impedi-las de perturbarem a ordem pública. Por conseguinte, cada um será livre de se fazer juiz de qualquer questão religiosa,
cada um será livre de abraçar a religião que prefere ou de não seguir nenhuma, se nenhuma lhe agradar. Daí decorre necessariamente a liberdade sem freio de toda a consciência, a liberdade absoluta de adorar ou de não adorar a Deus, a licença sem limites de pensar e de publicar os próprios pensamentos. Em poucas palavras, segundo Leão XIII, os princípios do direito moderno são os seguintes. Primeiro, todo o poder e toda autoridade provém do homem. É a primeira consequência da Declaração dos Direitos Humanos. Segundo, o poder traduz-se pela aceitação e a prática da liberdade mais absoluta. Se o homem tem todos os direitos, não pode sofrer um constrangimento, nem uma obrigação. Terceiro, como o direito de um homem pode se contrapor ao direito de outro, o direito moderno estabelece uma restrição no uso da liberdade absoluta. O meu direito está limitado pelo direito do próximo. Apesar de ilógica, esta disposição é necessária para evitar conflitos e abusos que seriam inevitáveis. Em toda sociedade organizada, é necessária uma legislação. Esta legislação tomará como suprema referência não Deus ou Jesus Cristo ou a lei eterna, mas a verdade geral dos homens pertencendo a tal sociedade. Os indivíduos enviam ao parlamento seus mandatários encarregados de exprimir a sua vontade. A legislação apenas constitui a expressão das vontades da multidão. É, portanto, o resultado dos direitos do homem. Insistimos neste ponto capital. A vontade geral, não tendo de prestar contas perante ninguém, senão perante ela mesma, pode impor leis nefastas e contrárias a todo o direito. No entanto, estas leis configuram o direito pelo simples fato que são a lei, quer dizer, a expressão da vontade geral. 55. Há uma diferença profunda entre o direito moderno e o direito católico fundado no direito divino? A diferença é enorme. O direito moderno está baseado sobre o homem. O direito católico coloca-se na perspectiva do fim supremo e último do homem. O direito moderno tem como ponto de vista o homem e seu fim, que é ele mesmo. O direito católico começa por ter em conta a dependência absoluta de toda criatura em relação a Deus e especialmente da dependência em relação a ela de toda a sociedade e de todos os estados. O direito moderno constitui a união das vontades que funda as sociedades nas vontades de cada um dos associados, independentemente de toda a vontade divina. O direito católico é o estabelecimento, em virtude do direito, do reino de Deus no indivíduo e nas sociedades. O direito moderno é a negação prática da verdade católica e de toda a verdade divina. É o estabelecimento oficial e consagrado pelo direito do laicismo, do ateísmo e até mesmo de todos os outros erros. Em poucas palavras, o direito católico é o direito, é a autoridade e a potência que resultam do direito, colocado ao serviço da verdade católica, que é a única para salvar os indivíduos e os povos. O direito moderno é a autoridade e o poder colocados ao serviço do homem para assentar juridicamente, logo, legitimamente, as inteligências e as vontades, as sociedades e os estados sobre o homem deificado, isto é, considerando o princípio e fim de todas as coisas. Compare as constituições dos povos que provêm dos princípios modernos com aquelas que provêm dos princípios católicos e tereis uma fraca ideia das catástrofes produzidas pelo direito moderno. 56. Não haveria um liberalismo que nestas matérias estabelecesse uma distinção perfeitamente admissível? Há diferentes espécies de liberalismo. Não é aqui o lugar para falar disso mais amplamente. Limitamos a falar da substância da doutrina, que se manifesta sob dois aspectos diferentes.
Primeiro, ao liberalismo que atribui um direito ao erro e ao mal, tal como à verdade e ao bem. É, como já dissemos, o princípio de todos os desvairamentos. Há um liberalismo mais mitigado. Este, por causa de uma estranha aberração, toma o título de liberalismo católico. Nas suas consequências, não é menos pernicioso do que o primeiro. Sem afirmar que o erro e o mal tenham direitos, este liberalismo não afirma que o erro e o mal não têm direitos. Acham, pelo contrário, conforme ao espírito da tolerância e a caridade cristã, que vivam no meio dos erros e dos que o professam, comportando-se tal como se estes erros tivessem direitos. Declaram que cada um tem as suas opiniões e tem direito de mantê-las, que não se deve aborrecer ninguém por causa das suas opiniões e das suas ideias. Praticamente é colocar em pé de igualdade o erro e a verdade, o bem e o mal. Os resultados deste ensino são nefastos no mais alto grau. Professam que é necessário tratar com respeito não tanto aqueles que professam tais doutrinas, mas também a doutrina mesma que Deus condena. Vejamos as palavras do Papa Leão XIII em sua encíclica Libertas Prostantissimum, 20/6/1888. Nós dizemos, em resumo, que o homem deve necessariamente permanecer todo inteiro em uma dependência real e incessantemente a respeito de Deus, e que, por consequência, é absolutamente impossível compreender a liberdade do homem sem a submissão a Deus e a sujeição à sua vontade. Negar esta soberania de Deus, ou recusar a submissão a ela, não é modo de agir de homem livre, mas de quem abusa da liberdade com a revolta. E é precisamente de uma tal disposição da alma que se constitui e nasce o vício do liberalismo, o qual tem múltiplas formas, porque a vontade pode separar-se da obediência devida a Deus, ou aos que participam da sua autoridade, não do mesmo modo nem no mesmo grau. A insurreição completa contra o império supremo de Deus e recusar-lhe absolutamente toda a obediência, quer seja na vida pública, quer na vida particular e doméstica, é a um tempo, sem dúvida alguma, a maior depravação da liberdade e a pior espécie de liberalismo. É sobre ela que devem cair, sem restrição, todas as censuras que até aqui temos formulado. Imediatamente depois, vem o sistema daqueles que, concedendo que se deva depender de Deus, Autor e Senhor do Universo, pois que toda a natureza é regida pela sua providência, ousam repudiar as regras da fé e da moral, que, ultrapassando a ordem da natureza, nos vêm da própria autoridade de Deus. Ou pretendem, pelo menos, que não é preciso tê-las em conta, principalmente nos negócios públicos do Estado. Qual a gravidade do seu erro, e quão pouco de acordo estão consigo mesmos, também o vimos acima. É esta doutrina que deriva, como da sua fonte e princípio, do pernicioso erro da separação da Igreja e do Estado. Quando, pelo contrário, é manifesto que estes dois poderes, embora diferentes na sua missão e na sua dignidade, devem, todavia, entender-se na concórdia da sua ação e na reciprocidade dos seus bons ofícios. A este erro, como a um gênero, se liga uma dupla opinião. Muitos, com efeito, querem uma separação radical e total entre a Igreja e o Estado. Consideram estes que, em tudo que diz respeito ao governo da sociedade humana, nas instituições, nos costumes, nas leis, nas funções públicas, na instrução da juventude, não se deve fazer caso da Igreja como se ela não existisse. Apenas deixam aos membros individuais da sociedade a faculdade de cumprirem particularmente, se quiserem, os deveres da religião. Contra estes, conservam toda a sua força os argumentos pelos quais refutamos a opinião da separação da Igreja e do Estado, com o agravante de que é completamente absurdo que a Igreja seja, ao mesmo tempo, respeitada pelo cidadão e desprezada pelo Estado. Os outros não põem em dúvida a existência da Igreja,
o que lhe seria impossível, mas tiram-lhe o caráter e os direitos próprios de uma sociedade perfeita, e querem que o seu poder, privado de toda autoridade legislativa, judicial e coercitiva, se limite a dirigir pela exortação e pela persuasão aqueles que de bom grado e por sua própria vontade se submetem a ela. E assim, nesta teoria, o caráter desta divina sociedade é completamente desvirtuado, a sua autoridade, o seu magistério, toda a sua ação é diminuída e restringida, ao mesmo tempo em que a ação e a autoridade do poder civil são por eles exagerada até o ponto de quererem que a Igreja de Deus, como qualquer outra associação voluntária, seja colocada sob a dependência e dominação do Estado. Para convencê-los de erro, os apologistas têm empregado poderosos argumentos que nós mesmos não deixamos no ouvido. Deles se conclui que, pela vontade de Deus, a Igreja possui todas as qualidades e todos os direitos que caracterizam uma sociedade legítima, soberana e, em todos os pontos, perfeita. Muitos, finalmente, não aprovam esta separação da Igreja do Estado, mas julgam que é necessário induzir a Igreja a ceder às circunstâncias, fazer com que ela se acomode e se preste ao que reclama a prudência destes tempos no governo das sociedades. Esta opinião é boa quando é entendida de um certo modo equitativo de proceder, conforme com a vontade e com a justiça, a saber, que a Igreja, na expectativa certa de um grande bem, se mostre indulgente e conceda às circunstâncias do tempo o que pode conceder sem violar a santidade da sua missão. Mas sucede o contrário com as práticas e doutrinas que a relaxação dos costumes e os erros correntes introduziram contra o direito. Não pode haver época alguma sem religião, verdade e justiça. E como estas grandes e santas coisas Deus as colocou sob a guarda da Igreja, nada há tão estranho como pretender que deixe passar sem reparo o que é falso ou injusto, ou o que se torne conveniente com o que prejudica a religião. 57. Não será preferível, apesar de tudo, atuar assim? Certamente que não. Há duas razões para não se conformar às opiniões do liberalismo chamado católico. A primeira é que, por causa do liberalismo, Deus e Jesus Cristo estão privados da sua glória na ordem social. A ordem social deve estar impregnada de Deus e do seu Cristo. Por causa da atitude do liberalismo dito católico, Deus nunca será conhecido, amado e glorificado como ele deve ser. A segunda razão é o perigo de perder-se em que incorrem as almas numa sociedade formada segundo os princípios do liberalismo dito católico. O catolicismo é essencialmente conquistador e educador. Se não conquista, não educa segundo o Espírito de Cristo. O liberalismo mitigado forma meios cujo ambiente se torna fatalmente não católico e mesmo ateu. Desta maneira, o liberalismo, pretensamente católico, contribui para a perda de um incalculável e muito grande número de almas. 58. Mas o Papa Leão XIII fala sobretudo dos males causados pelo laicismo. Para que falar então da questão do liberalismo? É algo evidente que o laicismo reina já na ordem social por causa dos princípios do liberalismo. Seja qual seja o sentido que se lhe dê à palavra laicismo, é necessário admitir que a doutrina que se oferece às pessoas sob esta dominação põe o homem no lugar de Deus. O homem deve reinar onde somente Deus possui a autoridade. Pois bem, todas as teorias deste gênero provêm da Declaração dos Direitos Humanos e da liberdade de que esta goza sobre e contra tudo, e particular contra Deus. O laicismo procede por via direta do liberalismo. O liberalismo é o seu maior apoio, e o justifica enquanto rebelião contra o Ser Supremo.